Nem todo isolamento é autismo e nem toda desconexão é esquizofrenia. O problema é que por fora pode parecer igual. E é exatamente aqui que muitos diagnósticos se confundem. Porque a gente olha para o comportamento, mas não olha para a experiência. Eu sou Dênia Virgínia, psicóloga clínica, especialista em neurodivergência feminina. E o que você vai assistir agora faz parte de uma curadoria ética construída a partir de artigos atuais sobre o que muitas vezes não aparece, mas que é profundamente vivido. São as dores invisíveis do ser humano. Então, fique com esta aula. Olá! Hoje a gente vai falar sobre duas condições que por fora muita gente confunde. O transtorno do espectro autista, o TEA, e o da esquizofrenia, o TI. Sabe? Ambos mexem muito com a forma como a pessoa interage socialmente. Mas será que a semelhança para por aí, na superfície? Pois é, essa é a grande pergunta. Como é que se sente de verdade por dentro? A gente vai mergulhar num estudo bem recente que fez exatamente isso. Foi além do comportamento que a gente vê para tentar resolver um quebra-cabeça que confunde até os especialistas há muito tempo. E o problema começa exatamente aqui. Dá uma olhada nessa sobreposição. Retraimento social, dificuldade para interagir. Tá vendo? Aparece nos dois. Não é à toa que rola tanto diagnóstico errado e tanta confusão. Vendo só por fora, eles podem parecer a mesma coisa. Então, para achar a diferença de verdade, os pesquisadores desse estudo tiveram uma sacada genial. Em vez de ficarem só observando de fora o que as pessoas faziam, eles decidiram perguntar: "Ei, como é o mundo aí da sua perspectiva?" Foi uma mudança de foco total e que fez toda a diferença. E o método deles foi super cuidadoso. Eles pegaram jovens, sabe, uma fase da vida onde esses diagnósticos são super importantes, e as entrevistas não foram qualquer papo. Foram conversas profundas, pensadas para capturar a experiência vivida, usando até umas ferramentas especiais para transformar esses sentimentos em dados que pudessem ser analisados. E agora vamos aos resultados. E olha, a primeira parte é de cair o queixo. Antes de achar o que separa os 10 grupos, o estudo mostrou o quanto os mundos internos deles, na verdade, são parecidos. Um dos primeiros pontos em comum é esse aqui, a tal da ruminação. Sabe quando a gente fica remoendo uma conversa, pensando sem parar no que deveria ter dito? Então, quase todo mundo com TEA e a grande maioria com TER relatou fazer isso o tempo todo com situações sociais. Por dentro, a ansiedade se manifesta de um jeito muito parecido. Essa fala de uma pessoa com autismo é muito poderosa. Ela captura perfeitamente o sentimento de não pertencer. Percebe? Não é que a pessoa não saiba quem ela é. Pelo contrário, ela sabe. E por isso mesmo percebe que é diferente, que é a pera na cesta de maçãs. E aí, logo em seguida, a gente tem essa outra fala de alguém com esquizofrenia. É quase a mesma sensação, né? De viver à margem de ser um espectador. O sentimento é incrivelmente parecido. Mas, como a gente vai ver, a origem dele é bem diferente. E não para por aí, não. Os dois grupos falaram sobre pensar de forma super filosófica e intensa sobre as coisas, de ter um foco absurdo em detalhes que a maioria nem nota e de sentir uma ansiedade social constante. Resumindo, a experiência interna deles tem muito, mas muito em comum. Ok, a gente já viu que eles se parecem bastante por dentro. Mas então qual é a grande diferença? Agora a gente chega no coração da descoberta. O estudo foi mais fundo e achou uma distinção fundamental, que pode mudar o jeito como a gente entende essas duas condições. Para entender essa virada, a gente precisa de um conceito-chave: ipseidade. É um nome complicado para uma coisa que a gente sente o tempo todo sem nem perceber. É o sentimento básico de que eu sou eu. É a certeza de que você é o centro das suas experiências. É o piloto no comando da sua vida. O segundo conceito é a intersubjetividade. Pensa nela como o nosso Wi-Fi social. É aquela habilidade quase que automática de ler as outras pessoas, de entender as intenções delas, de entrar em sintonia. Não é sobre o eu, é sobre o nós. E aqui está a grande sacada do estudo. Na esquizofrenia, o problema central, a raiz de tudo, é uma perturbação do eu, da ipseidade. Já no autismo, o problema fundamental é na conexão com os outros, na intersubjetividade. A dificuldade social que a gente vê por fora é o resultado, mas a causa por baixo é totalmente diferente. Para entender na prática o que é essa perturbação do eu, ouve só essa fala. É impressionante. Dá para sentir a distância, a fratura. A pessoa não está simplesmente sendo, ela está se controlando de longe. O eu dela virou uma coisa para ser operada, não vivida.
Agora, olha o contraste com essa fala de uma pessoa com autismo. O sentimento de ser um alienígena é super forte, mas presta atenção no final. Mas ainda sou eu. O senso de eu, a ipseidade, está ali, intacta, firme. A dificuldade não está em ser ele mesmo, mas em conectar esse eu com os outros eus. Esse esquema do estudo ajuda a gente a visualizar a coisa. Na esquizofrenia, o problema está bem no centro, no eu básico. É como se a fundação da casa estivesse rachada. Tudo que vem em cima, o jeito de pensar, de perceber o mundo e, claro, de se relacionar, acaba sendo afetado por essa instabilidade central. Já no modelo do autismo, o desenho é completamente diferente. O eu está firme, estável, fora do epicentro do problema. A questão toda está na ponte que liga o eu aos outros, na tal da intersubjetividade. A casa está de pé e sólida. O problema é a estrada que leva até a casa dos vizinhos. E essa tabela deixa tudo ainda mais nítido. Olha só. Na esquizofrenia, os limites do eu são frágeis, com medo de ser invadido. No autismo, os limites são rígidos, e o que cansa é o esforço para tentar decifrar os outros. O pensamento de um tende ao mágico, o do outro à lógica e aos sistemas. E o medo principal resume tudo. Na esquizofrenia, o medo é perder a si mesmo. No autismo, o medo é o de falhar socialmente. Ok, tudo isso é fascinante, mas e daí? Na prática, no mundo real, por que saber essa diferença é tão importante? Bom, é aqui que tudo faz sentido. Então, para a gente amarrar as ideias principais. Primeiro, não dá para confiar só no que a gente vê por fora. A diferença de verdade está na experiência interna. E essa diferença é clara. TTE é, na essência, um transtorno de um eu frágil. E TEA é, na essência, um transtorno da conexão social. E entender isso muda tudo, porque um diagnóstico mais preciso leva a um suporte que realmente funciona. Se o problema é um eu instável, a ajuda precisa ser para fortalecer essa base. Se o problema é a navegação social, as estratégias têm que ser para isso. É dar a ajuda certa para o problema certo. E, claro, nos ajuda a ter muito mais compaixão e entendimento. Para fechar, fica uma reflexão. Se olhar para dentro, para a experiência de cada um, conseguiu desatar um nó tão complicado como esse, o que mais será que a gente não pode descobrir por aí? Quantas outras respostas não estão só esperando que a gente pare de apenas observar de longe e comece a de fato escutar o que as pessoas sentem por dentro?